Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos mostrar os elementos essenciais para a normalização de um trabalho científico. Então a gente vai começar falando sobre a estrutura de um trabalho científico, certo? Na figura, ela mostra todas as partes que constituem a estrutura de um trabalho. Então nós começamos pela capa, folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumários. Esses elementos são elementos pré-textuais. Já a introdução, o desenvolvimento e a conclusão são elementos textuais. E por fim, as referências, o glossário, o apêndice e o anexo são elementos pós-textuais. Então, ali no modelo, a gente pode ver que tem algumas figuras que estão grifadas, né? Contornadas em vermelho, que são as obrigatórias. Essas a gente não pode deixar de fora de um trabalho. As figuras em contorno verde são opcionais, né? Você não precisa colocar, se não quiser, né? A não ser que seja uma exigência do professor ou do coordenador de curso. E as figuras com contorno em amarelo também são obrigatórias quando aplicáveis. Então, só se for necessário, se o trabalho tiver necessidade ou o coordenador ou o professor exigir que seja colocado no trabalho. Caso contrário, também não precisa. Então, ali tem a legenda, né? Ali embaixo, aquela caixinha com as cores ali para a gente saber o que é opcional, o que é obrigatório e o que é obrigatório quando aplicável, certo? Outro item muito importante de um trabalho é a formatação da página, tá? Então, como que funciona? Nós vamos realizar o trabalho no Word, né? Lembrando que o tamanho da folha é o A4 e para configurar as margens, você deve ir em configurar página e colocar ali a medida das margens. Então, aqui, a esquerda, superior e esquerda são 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Então, a partir do momento que você já fizer a configuração, ela vai seguir essa mesma formatação até o final do trabalho, tá bom? No próximo slide, nós vamos falar sobre citações. Existem 3 tipos de citações: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Vamos falar primeiro sobre citação direta, que é a transcrição textual dos conceitos do autor que foi consultado. Esse tipo de citação também pode ser chamada de citação literal. Quando você pega o trecho de um texto e põe no seu trabalho exatamente como ele está escrito no texto, sem mudar nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nada. Ela pode ser usada de 2 maneiras no texto, tá? Se ela tiver até 3 linhas, ela vai seguir a mesma formatação do texto e vai ficar entre aspas. Se ela passar de 3 linhas, ela vai ter um recuo de 4 centímetros, o tamanho da letra muda para tamanho 10 e o espaçamento dela é simples. E ela não tem as aspas. Vamos falar agora sobre citação indireta. A citação indireta, ela é a reprodução de ideias e informações do documento, ou seja, do texto que você está pesquisando. Só que a diferença da indireta com a direta é que você não vai escrever com as palavras, copiar as palavras do autor. Você vai fazer o quê? Você vai ler o texto e escrever com as tuas palavras de uma maneira diferente, entendeu? Então, aqui eu estou colocando 2 exemplos de citação indireta para vocês verem como fica. Já na citação de citação, ela tanto pode ser direta como indireta. Só que a gente não tem acesso ao texto original que está sendo citado.
Então, o que seria isso? É só seguir o exemplo aqui no slide, ó. Aqui foi feita uma citação de uma coisa que já foi citado no texto. Então, por exemplo, você não pegou isso em um livro, um artigo e citou. Você já pegou a citação dentro do artigo ou do livro. Por isso que se chama citação de citação, porque você já está usando uma citação que já foi usada dentro do texto que você está utilizando, tá bom? Então, nesse caso aqui, para a gente falar do autor que foi usado na citação dentro do texto, a gente vai usar essa palavrinha aqui que chama apude, tá? Então, você vai falar quem que é o autor que citou o outro autor. Então, você coloca primeiro o autor que você está usando e depois o segundo é o que foi citado no texto. No próximo slide, nós vamos falar sobre referências. O que é uma referência? A referência ela é um conjunto padronizado de elementos descritivos que permitem a identificação dos documentos que foram consultados para a elaboração de um projeto ou de um trabalho, certo? Então, na listagem das referências devem constar todos os documentos que foram utilizados, citados e consultados para a elaboração desse trabalho, tá bom? Então, se você consultou um jornal, uma revista ou algum artigo científico online, se você consultou uma bula de remédio ou um panfleto, qualquer coisa que você tenha consultado que valha como um documento autêntico, né? Ele tem que ser colocado no trabalho. E para você fazer as referências, você tem que consultar as normas da BNT, a NBR 6023, porque é nela que a gente vai encontrar o padrão que você tem que seguir para fazer cada tipo de referência. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. No próximo slide, nós vamos começar com os exemplos de referências. As referências mais utilizadas nos trabalhos científicos são livros e artigos científicos. Aqui nós vamos falar em primeiro lugar de um livro, tá? Então, como que funciona? Aqui tem o exemplo, né? Aqui a gente vai usar um livro do Deepak Chopra, que se chama Alma Gêmea. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar na referência, o nome do autor, tá? Se ele chama Deepak Chopra, a gente vai colocar primeiro o sobrenome dele, em caixa alta, que é letra maiúscula, vírgula, e o Deepak, que é o nome do autor. O nome dele pode estar por extenso ou pode estar abreviado com ponto, tá? Então, você põe ou Deepak ou D ponto. Em seguida, vem o título do livro, que deve estar apenas com a primeira palavra em caixa alta, e o resto em letra minúscula e em negrito, tá? No caso deste exemplo aqui, deste livro, tem a tradução, né, de uma pessoa que fez a tradução do livro. Esse elemento é um elemento complementar, ele não é obrigatório, mas se você quiser colocar, ele vem em seguida do título do livro. Aqui no exemplo eu coloquei, então pode ser usado também. Aí você coloca a tradução de e o nome da pessoa que fez a tradução. No caso aqui é a Lida Cristina Sauer, certo? Ponto. Aí vem a cidade onde o livro foi editado, né? Então aqui no caso é Rio de Janeiro. 2 pontos. Editora Rocco. E o ano é 2002. Todas essas informações tem na folha de rosto ou na ficha catalográfica do livro, né? Ou, no caso de um artigo, ela vai estar no artigo com o número da revista, etc. e tal. Aqui nós estamos falando primeiro do livro, né? Então, esse exemplo aqui de baixo, que está grifado em amarelo, é exatamente como a referência deve ficar. Nesse próximo slide, eu vou mostrar alguns outros exemplos de referência que existem, tá? Então, aqui primeiro tem o exemplo da referência de uma tese de trabalho, né, como ela é montada, a referência de um e-book e a referência de um capítulo de um livro, que é um pouco diferente da referência do livro, né? Porque aqui a gente está
referenciando não só o livro, mas o capítulo do livro específico que foi usado no trabalho. Então, você tem que colocar não só o título do livro, mas o título do capítulo que foi utilizado também, tá bom? Aqui nesse próximo slide, a gente vai falar como fazer a referência de um artigo periódico científico. Como hoje a maioria dos periódicos estão em formato digital, então a gente vai fazer a referência dessa maneira. O primeiro item também é o sobrenome do autor, seguido pelo nome, a mesma coisa, né, do livro, o título do artigo, o título do periódico, a cidade do periódico, se houver, né, se existir ali, se tiver como colocar, seguido do volume, número, as páginas iniciais e finais e a data ou período de publicação, que também costuma ter. Depois disso vem o endereço eletrônico do periódico, que foi onde você acessou esse artigo, e a data de acesso, o dia que você fez o acesso desse material, tá bom? Isso só é utilizado quando o formato for digital. Então, aqui no slide está tudo explicadinho, ó, como que é feito, onde você pegou, tudo certinho. E embaixo a mesma coisa, o que está grifado em amarelo é exatamente como a referência deve ficar depois de pronta, ok? Nesse próximo slide eu coloquei mais 3 exemplos de referência de periódicos. O periódico no todo, o artigo de periódico sem autoria e o artigo de jornal. Aqui está exatamente a maneira correta de fazer esses tipos de referências, ok? Nesse último exemplo aqui, eu coloquei como referenciar notícias da internet, tá? Então, assim, como hoje a gente utiliza muito notícias que estão na internet, ela também serve como fonte de informação, né, para os trabalhos acadêmicos, a gente também pode montar referência desse tipo de material, tá? Então, por exemplo, você vai começar da mesma maneira como fez do livro e dos periódicos, tá? Então, você vai colocar o nome e sobrenome do autor. Se não tiver autor ou autoria, né, que é a mesma coisa, você vai entrar com o título da informação, sempre com a primeira palavra em letra maiúscula, como se fosse o sobrenome do autor, né, como a gente usa. No caso desse exemplo aqui, nós temos a autoria, então a gente colocou, né, no slide. Depois da autoria vem o título da notícia, seguido do site, o local, né, se houver, junto com a data, o endereço eletrônico, que é de onde você acessou, mesma coisa do periódico digital, e a data de acesso, que eu também já expliquei no outro slide, que é o dia que você fez o acesso ao material, tá bom? Bom, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses foram alguns elementos essenciais para a realização de um trabalho acadêmico. Existem outros detalhes, né, das normas da BNT que também podem ser utilizadas num trabalho, mas eu falei só sobre os essenciais que são mais usados, ok? No último slide eu vou deixar o contato da biblioteca da Unip aqui de Rio Pardo. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através desse e-mail ou ligar na Unip no horário comercial, ok? Nós estaremos lá à disposição para atender vocês. Muito obrigada.